tarde, então, a todos. Grande satisfação de dar início a mais um webinário do INCT-Bio. Hoje é dia 29 de abril de 2022 e a gente está, então, iniciando o 17º webinário do INCT-Bio. Hoje a gente tem o prazer de receber como palestrante o professor César Tarley e também temos aqui o prazer de contar com a participação aqui do professor Luiz Henrique, que vai, então, fazer a apresentação do professor Tarley. Luiz, obrigado aí por aceitar a apresentação e, César, obrigado por compartilhar aí do seu tempo para apresentar o webinário do INCT-Bio na data de hoje. Muito obrigado. Obrigado aí, Fracassi, pela introdução. E, para mim, é um prazer muito grande apresentar o César, né, que é nosso companheiro aqui em Londrina, né, no Departamento de Química. Para a gente é um prazer enorme estar com ele aqui, né. Ele é professor titular no Departamento de Química, né, também é bolsista produtividade do CNPq no nível 1C, né, devido à sua grande publicação e sua reconhecida, né, participação na ciência brasileira, né. Ele é bolsista produtividade, então, desde 2007. Ele possui graduação pela UEM, tá? E mestrado em Química Aplicada também pela UEM, em 2001, e doutorado em Ciência na área de concentração de Química Analítica pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, e também atuou como pós-doutorando lá na Unicamp. Ele também passou pela Unifal, né, como professor, passou pela Universidade Federal de Uberlândia, né, e atualmente está aqui em Londrina, né. Ele atuou como coordenador da pós-graduação para a gente aqui, desde 2019 até 2021, né, e ele também tem orientado vários alunos aqui em Londrina, tanto em Londrina quanto na Unifal, né, quando ele participou de lá, e ele atua, né, aqui intensamente, e tem cerca de 230 trabalhos científicos publicados em revistas internacionais, um pouco mais até, né, do que isso, e nacionais. Possui um fator de H, né, do H-index, maior do que 37, maior do que 40, na verdade, né, pelo ISE. Ele tem cerca de 4.905 citações no Web of Science e 5.280 pelo Scopus, né. Já concluiu muitas orientações aqui de iniciação científica, cerca de 59 alunos, 28 de mestrado e 13 de doutorado, né. Então, prazer imenso aí apresentar o Tarley, né? E agora ele vai falar para a gente sobre aplicações de polímeros quimicamente impressos em ciências analíticas, da impressão química de íons até macromoléculas. Eu vou colocar minha apresentação. Está aparecendo para vocês, né? Sim. Tudo bem, né? Bom, eu queria deixar aqui, então, meu agradecimento ao Luiz, né, pela apresentação, tá? Ao Fracasso também pelo convite para apresentar esse webinário aqui do INCT, né? Já era para eu ter feito essa apresentação ano passado, né, Fracasso? E por questões aí de trabalho, eu resolvi mudar para agora, né, para esse ano. Queria agradecer, então, também ao INCT-Bio pela oportunidade, né? Acho que tudo que eu vou falar aqui eu devo muito ao INCT-Bio, né? Desde a primeira aprovação, né? A gente está nessa equipe aí, né? E, com certeza, o INCT ele tem contribuído bastante para a gente trabalhar nessa linha de pesquisa, tá? Então, como o Luiz falou, o tema, né, desse webinário, eu vou falar um pouco sobre polímeros quimicamente impressos, né, e a aplicação deles em química analítica, né, e mostrar alguns exemplos de impressão química, desde íons até macromoléculas, né. Então, mais ou menos o escopo do que eu vou falar nessa apresentação. Para quem não conhece, nesses polímeros quimicamente impressos, eu vou fazer uma definição e contar um pouquinho do histórico deles. Depois eu vou comentar um pouco sobre os tipos de síntese e alguns parâmetros que são importantes para a caracterização. Eu digo caracterização não físico-química, mas caracterização de um material a ponto de afirmar que ele tem impressão química ou não, né?
E também vou comentar, né, aí vou apresentar alguns trabalhos, vai ser uma coisa um pouco rápida, trabalhos que nosso grupo, né, aqui na UEL tem feito, que é o LADEMA, Laboratório de Desenvolvimento de Métodos Analíticos, e vou falar também de alguns trabalhos de outros grupos de pesquisa, né, que têm trabalhado fortemente nessa área aqui no Brasil. Bom, então, assim, o que vem a ser esses polímeros quimicamente impressos, né? São polímeros que foram idealizados sempre com o objetivo de tentar biometrizar, né, moléculas, enzimas, macromoléculas ou antígenos, né, no sentido de sintetizar materiais que têm uma seletividade bastante pronunciada. Então, se a gente pensar em sistemas de interação enzima, substrato e antígeno-anticorpo, né, que são sistemas bastante seletivos, a ideia de se preparar esses polímeros foi com essa intenção, né, de preparar materiais que tenha, de fato, seletividade pronunciada em relação a esses materiais. Porém, com algumas vantagens, né? E as vantagens que se espera desses polímeros são, eu citei algumas aqui, né? O custo de aquisição, a síntese desses materiais comparado com a obtenção de biomoléculas relativamente, o custo é menor, né? Esses polímeros, é possível preparar polímeros também quimicamente impressos com ação enzimática, tal como isso acontece com as enzimas, porém, a atividade enzimática prolonga por muito mais tempo, né? Eles não precisam de condições especiais de armazenagem, e a estabilidade desses polímeros comparados com as biomoléculas é bem superior também, em ampla faixa de pH e até em solvente orgânico. Tá? Quando a gente fala de sistemas biomiméticos, a gente pode pensar basicamente de duas maneiras. Uma seria trabalhar com as enzimas artificiais, né? Que o professor Lauro tem alguns trabalhos publicados junto com a Pilar, em que são utilizados porfirinas ou fitalucianinas metaladas, né, no sentido de biomimetizar grupos prostéticos de enzimas. E a proposta nossa aqui é sintetizar esses materiais baseado na tecnologia de impressão química. Tá? Aqui, então, a ideia é que a gente possa, né, preparar materiais com impressão química. Basicamente, a gente obtém um polímero quimicamente impresso pela interação de um analito, né, uma espécie de interesse que a gente queira quantificar, e se essa molécula tiver sítios de interação com os monômeros, né, que vão posteriormente polimerizar, essa molécula vai ter uma interação, seja qual for, uma ligação de hidrogênio, pode ser uma ligação covalente, pode ser uma interação mais fraca, né, pode ser interação pi-pi, enfim, isso pode ser variado de molécula para molécula. E após essa interação da molécula molde, né, com os monômeros, é feita a reação de polimerização e, posteriormente, essa molécula é removida da cavidade e o polímero vai, então, apresentar uma cavidade seletiva àquela molécula de interesse. Isso pode ser feito tanto para moléculas quanto para íons metálicos, né? E, claro, para macromoléculas também. Então, a gente pode preparar dispositivos eletroquímicos ou fases estacionárias, né, para cromatografia, para diferentes tipos de entidades químicas. Tá? Então, aqui tem um exemplo mostrando uma interação do chumbo com um monômero, nesse caso tem o vinilidazol, e após a remoção do chumbo, o polímero, né, ele apresentará uma cavidade seletiva ao íon metálico. Quando a gente pensa em reações, né, quais são as reações que acontecem? Polímeros orgânicos, né, basicamente nós vamos ter reações radicalares. Então, a gente vai ter que usar um iniciador radicalar, geralmente é o azo-isobutilionitrila, essa molécula que vocês estão vendo aqui, e sobre aquecimento, essa molécula ela vai acontecer uma cisão homolítica, né, nessa molécula, formando um radical primário. E esse radical ele vai começar a reagir com os monômeros. Observem que o monômero ele sempre vai ter um grupo vinílico, né, capaz de reagir, então, com esse radical, formando um outro radical. Então, essas reações elas vão acontecendo em cadeia, né, aumentando o crescimento da rede polimérica, até acontecer a terminação, onde uma cadeia polimérica reage com outra, acontecendo a terminação da polimerização. Tá? Isso para reações, né, envolvendo polímeros orgânicos. Mas a gente pode também preparar polímeros orgânicos explorando o processo sol-gel. Né? Aqui eu tenho uma representação mostrando o TEOS, né, e a partir de reações de hidrólise, condensação e policondensação, é possível, então, acontecer a interação
nesse caso aqui, um amino silano, né, junto com o TEOS, na presença de uma molécula MOD, neste caso aqui é a cafeína, né. Então, a reação acontece, ela pode acontecer tanto em meio alcalino quanto em meio ácido, dependendo da molécula de interesse. Então, após a polimerização, é removida a molécula da cavidade, gerando, então, uma cavidade seletiva para esse polímero. Vejam, então, que é possível, né, obter polímeros tanto orgânicos quanto inorgânicos. Quando a gente fala de polímeros quimicamente impressos, é importante a gente lembrar que isso não é um assunto novo, né? Na realidade, essa questão de impressão molecular, a primeira vez que foi reportada na literatura aconteceu em 1931, em que o pesquisador Poleikov aqui, ele simplesmente sintetizou silicato, né, usando carbonato de amônio como agente de gelatinização, e adicionou nesse meio reacional aditivos, benzeno, tolueno, xileno, e verificou que esse material apresentava certa seletividade para esses compostos. E depois, mais tarde, o dia que em 49, né, sintetizou silicato na presença de ácidos compostos e também verificou a presença aí de impressão química, né? Porém, quando polímeros orgânicos, de fato, a primeira publicação surgiu em 72, em que o alemão Ulf ele publicou o trabalho na Angewandte Chemie, mostrando que era possível preparar polímeros orgânicos, inclusive para fazer separação de enantiômeros, tá? Então, veja, nós estamos falando aí de 50 anos já, né, desse assunto sendo estudado. Depois, em 76, surgiu o primeiro polímero impresso para íon, tá? Isso foi feito no Japão. Bom, em termos mundiais, né, hoje a gente observa que praticamente em todos os continentes aí tem pesquisadores trabalhando com esses materiais. Existe até uma sociedade né, de pesquisadores que trabalham com impressão molecular, né? E a tendência, sim, é sempre aumentar o número de publicações, né, nessa área, tanto de polímeros molecularmente impressos, quanto polímeros ionicamente impressos. Quando a gente pensa no Brasil, aqui no Brasil, os primeiros trabalhos começaram, né, com o professor Lauro Kubota, né, na época eu fiz o pós-doutorado com ele, e a gente começou a trabalhar com esses materiais, isso foi em 2005, e depois, de lá para cá, vários pesquisadores no Brasil começaram a trabalhar com esses materiais. Eu peguei algumas universidades aqui que já tem pesquisadores trabalhando fortemente, né? Então a gente vê que já tem mais de 20 centros de pesquisa aí, ou universidades, explorando, né, esses materiais, tanto em química analítica ou em outras áreas também, na área de ciências farmacêuticas, na área de físico-química, porque eles têm realmente várias aplicações, tá? O assunto, ele traz, assim, uma importância bastante grande, tanto é que existe um site específico para se fazer buscas, né, sobre MIP. Então, tem esse site aqui, MIP Database, onde você pode procurar desde artigos científicos no Prelo, por exemplo, pode pesquisar por autores, pode pesquisar patentes, né? São todos os trabalhos que são publicados na literatura, eles são inseridos, né, nesse site. Então, sempre que alguém me pergunta, né, como fazer uma busca sobre polímeros quimicamente impressos, eu recomendo vir direto nesse site aqui, porque ele realmente é bastante completo. Bom, e esses polímeros, então, onde que eles são utilizados, né? Eles são utilizados em várias aplicações dentro da química analítica, né? Então, a gente pode pensar em sensores eletroquímicos, a gente pode pensar em sensores ópticos, em cromatografia, métodos de separação, né? Os métodos de preparo de amostra, SPE, SPME, DSPE, enfim. Existem vários tipos de aplicações, né? Como catalisadores para gases, e aí as aplicações também em diferentes tipos de amostras, né? Eu acho que é por isso que esses materiais têm sido muito utilizados, né? E têm ganhado um espaço cada vez maior, né? Na literatura, na área de química, tá? Agora, como eles têm, assim, várias aplicações em diferentes setores da química analítica, vamos dizer assim, esses materiais eles podem ser obtidos de diferentes formas, né? Se a gente pensar na forma de um pó, né, um material particulado, um material polimérico, a gente pode obter polímeros na forma de pó, mas as partículas são irregulares, ou eu posso obter até partículas completamente uniformes e tamanhos completamente irregulares.
como obter partículas com morfologias completamente diferentes? Eu não vou entrar nesse detalhe, né, na nossa apresentação, mas depois, se alguém quiser perguntar, isso vai depender muito do tipo de síntese, se é uma síntese por precipitação, se é uma síntese por emulsão, né, se é uma síntese em bulk. Então, a aplicação em si desses materiais vai depender muito, a morfologia, aliás, do tipo de aplicação que a gente vai querer, né? Mas, assim, quando a gente pensa em métodos de extração em fase sólida, por exemplo, utilizando colunas de SPE, sistemas abertos, ou essas colunas do Homemade que a gente trabalha muito aqui na UEL, tranquilamente a gente pode trabalhar com polímeros e não precisa ter uma morfologia muito regular, que ainda assim os materiais eles conseguem apresentar a repetibilidade no processo de síntese. Porém, quando a gente pensa em recheio de colunas cromatográficas, aí a ideia é preparar materiais com controle maior de tamanho e morfologia. Outra alternativa também, em termos de preparo de materiais poliméricos, a gente pode sintetizar esses materiais poliméricos sobre nanoestruturas. Então, a gente pode pensar em partículas magnéticas nanoestruturadas, e aí explorar esses materiais poliméricos em métodos de extração em fase sólida magnética, né? É possível também sintetizar esses polímeros sobre nanoestruturas de carbono ou de grafeno, e aí com isso, né, desenvolver sensores eletroquímicos ou também trabalhar com sistemas de extração em fase sólida. A grande vantagem que se tem de se preparar materiais sobre suportes nanoestruturados é que a gente consegue controlar a espessura do filme polimérico, e aí a gente tem um ganho, né, significativo em termos de cinética e transferência de massa, né, e também de área superficial. Então, isso acaba propiciando melhorias, né, no desempenho analítico tanto dos sensores ou dos métodos de pré-concentração em fase sólida, né. E eu diria que a última maneira de se preparar esses materiais, né, seria sintetizar, explorando eletropolimerização. Então, nós temos alguns monômeros que podem ser eletropolimerizados na superfície de um substrato, né? Então, a gente pode fazer a eletropolimerização de um polímero na superfície de um substrato, um grafite ou um carbono. Aqui tem um exemplo de um eletrodo impresso, né, à base de carbono. Ou nós podemos também, e aí fazer a aplicação desses materiais na área de eletroanalítica, e também é possível sintetizar esses polímeros sobre papel. E aí vem toda a aplicação dos sistemas de microfluídica, né? Ou até de sensores também descartáveis para se preparar esses polímeros baseados em sistemas, né, de point of care, tá? No final da apresentação, eu vou trazer um tipo de aplicação de síntese de polímeros sobre papel, tá? Visando a determinação por espectrometria de massas. Hoje em dia é possível preparar MIPs, né, até para macromoléculas e até para células, bactérias, vírus. Então a gente não fica só baseado em íons ou moléculas, né? Então a gente encontra na literatura várias aplicações, né? A gente pode preparar um polímero impresso em que a gente vai usar um vírus, por exemplo, inativado para promover a impressão química daquele dispositivo, tá? Tanto é que a gente fizer uma revisão sobre esse assunto, existem vários trabalhos já mostrando, né, o preparo de dispositivos, né, de sensores eletroquímicos, basicamente, para atuar como biomarcadores de algumas doenças e diagnóstico de doenças. Então, aqui tem alguns exemplos de artigos publicados em revistas conceituadas na área, né, artigos relativamente recentes, em que é possível preparar esses materiais e visando, né, diagnósticos de algumas doenças, tá? Então, no final, eu vou apresentar um tipo de trabalho em que faz esse tipo de abordagem. Bom, a síntese em si, né, se a gente pensar numa síntese mais clássica, para obter um polímero na forma de um pó, né, o procedimento clássico, ele funciona dessa maneira. A gente vai colocar num frasco reacional o monômero, né, o solvente, nós chamamos de solvente porogênico, o monômero funcional, como eu disse, o template, né, a molécula molde que a gente quer fazer a impressão química, o iniciador radicalar e o agente de ligação cruzada. Então, tudo isso é colocado no meio reacional, é feito um aquecimento, né, por 24 horas geralmente. Dependendo do tipo de síntese, vai ser uma síntese em bulk, ou por precipitação, ou por suspensão.
nós vamos obter uma massa polimérica aqui, depois nós vamos ter que quebrar esse vidro e triturar esse polímero, ou a gente pode obter partículas de tamanhos, partículas precipitadas, partículas poliméricas precipitadas. Nesse caso aqui, eu estou mostrando um exemplo em que a gente obtém um polímero em bulk e a gente tem que triturar esse polímero, e depois disso é necessário fazer a lavagem desse polímero para remover a molécula molde da cavidade, de modo que esse polímero possa ser utilizado num processo de extração em fase sólida, por exemplo, né? Como eu disse, o aquecimento aqui é feito a 60 graus, geralmente por 24 horas. Os monômeros, aqui eu não vou também entrar muito em detalhe, né, como fazer a escolha dos monômeros, porque depende de muitos fatores, mas basicamente, se a molécula tem um caráter ácido, o template tem um caráter ácido, o monômero ele vai ter que ter um caráter básico e vice-versa, tá? Mas isso não é uma regra, isso vai depender muito do tipo de interação que vai existir entre monômero e template, tá? O importante é a gente ter sempre no meio um agente de ligação cruzada. Essa molécula aqui é fundamental, porque ela vai permitir a reticulação do polímero e vai garantir que a impressão química seja bastante estável, né, e vai garantir a formação, né, daquela cavidade impressa com bastante rigidez, tá? A quantidade de reagentes também é um parâmetro importante para a gente preparar esses polímeros, né? Então, geralmente, a gente trabalha com uma quantidade maior de monômero em relação ao template, tá? E a quantidade de etileno glicol aqui, nesse caso é o agente de ligação cruzada, que ele também polimeriza, obviamente, ela é geralmente cerca de 60%, 50% da quantidade total do polímero. Então, veja que ela é importante, sim, para se obter um material com seletividade. Agora, em relação aos solventes, né, à medida que a reação vai acontecendo, né, de polimerização, que tipo de solvente que é mais indicado ser utilizado? Esses solventes porogênicos, eles podem influenciar drasticamente na morfologia, na capacidade de absorção e na seletividade do polímero. Então, veja aqui um exemplo, né, em que foi um trabalho feito pelo nosso grupo, em que nós sintetizamos a polialiltiureia. E notem que a morfologia muda completamente quando o solvente é etanol e acetonitrilo. Então, quando o solvente ele tem muita interação, ele é muito miscível com o monômero, tá? Há a formação praticamente de uma fase contínua de partículas fundidas desses polímeros, dessas partículas poliméricas. Enquanto que quando o polímero é pouco miscível, tem uma interação um pouco menor com esse monômero, ele acaba tendo, né, partículas menores. Ou seja, durante a síntese, esse solvente porogênico ele acaba se desprendendo da rede polimérica e deixando, né, uma quantidade maior de cavidades e, consequentemente, aumentando a área superficial desse material, tá? Uma questão também importante do solvente, né, é que é melhor usar um solvente mais volátil ou menos volátil. Então, aqui a gente tem um exemplo, ó, que quando os solventes são mais voláteis, né, há a formação de uma quantidade maior, né, de poros maiores aqui no polímero e aqui menor, solvente menos volátil. E isso impacta diretamente também na área superficial do polímero. Então, é recomendável utilizar solventes menos voláteis, tá? Porém, como que a gente faz essa escolha? Às vezes, muitas vezes, esse solvente ele tem que ter essas características, mas ele também não pode ser prótico, porque ele pode acabar interagindo, né, com o template e aí acabar gerando um polímero com uma certa impressão química reduzida. E então existe mais parâmetros para ser avaliados do que simplesmente a volatilidade e a miscibilidade dele no meio, tá? Esses são dois parâmetros importantes que devem ser levados em consideração. E como eu disse para vocês, o agente de ligação cruzada ele é importante para reticular a rede, né? E veja que a quantidade sempre é maior em relação ao monômero, tá? Existe no mercado vários tipos de monômeros, e aqui eu vou citar só dois, por exemplo, divinilbenzeno e o etileno glicol de metacrilato. Quando a gente utiliza reticulantes como o divinilbenzeno, geralmente o polímero obtido ele vai ter uma cadeia mais densa e a estrutura vai ser menos porosa, por conta das interações pi-pi entre os anéis. Então a gente, na maioria das vezes, acaba optando por trabalhar com polímero, com agente de ligação cruzada, né, o etileno glicol de metacrilato, tá? Porque ele gera, né, permite a formação de polímeros com uma estrutura um pouco mais porosa. Bom,
Agora eu vou começar a apresentar para vocês um pouco sobre alguns trabalhos que a gente tem feito no grupo, né? Eu coloquei essa tabela aqui, né? O primeiro trabalho que a gente fez foi na época que eu fiz o pós-doutorado, e foi lá em 2005. E de lá para cá, a gente sempre tenta não só aplicar esses polímeros em propostas analíticas, mas, de certa maneira, sintetizar novos materiais com estratégias de ciência diferentes. E eu estou citando aqui, aliás, destacando, né, em amarelo, esses materiais que eu vou apresentar, né, nessa apresentação aqui. Então, eu vou falar sobre um polímero impresso com íon, duplamente impresso, tá? Vou falar sobre polímeros com agentes complexantes auxiliares. Então, são dois exemplos de polímeros impressos com íons, e depois eu vou falar sobre polímeros impressos para moléculas suportadas em nanotubos de carbono, aqui com proposta eletroanalítica, polímeros magnéticos, tá, em propostas de extração em fase sólida magnética, e por fim eu vou fazer uma apresentação de um MIP, tá, visando o desenvolvimento de um sensor eletroquímico para determinação de macromoléculas. Tá? Mas são vários materiais, cada um com sua característica, né? Então, em função do tempo, não dá para a gente apresentar muitos desses materiais. Então, o primeiro que eu vou trazer para vocês é um trabalho de iniciação científica. Na época, a Thalita, minha aluna, né, desenvolveu esse trabalho. O que a gente queria com esse trabalho? Existia na literatura alguns trabalhos mostrando que a inserção de surfactantes, né, em síntese polimérica promovia formação de canais, vamos dizer assim, na rede polimérica e aumentando a porosidade dos polímeros, né? Mas esse conhecimento ele era feito geralmente para polímeros inorgânicos, tá? E para polímeros orgânicos, até então não existia nenhum trabalho mostrando qual era o efeito de um surfactante, no sentido de aumentar, né, o volume de poro desse material, aumentar a área superficial desse material, e além disso, uma impressão química para íon metálico. Então a gente avaliou esse tipo de sistema e fizemos, né, sintetizamos um polímero, né, o poliacrilamida, na realidade foi um copolímero, né, poliacrilamida coetilenglicol de metacrilato, e avaliamos esse material sintetizado na presença de um surfactante, né, e para checar até que ponto esse material aumentava a área superficial do polímero, né, esse surfactante, e além disso, mantivesse a impressão química desse polímero. O que foi feito, né? A síntese foi feita aqui de um polímero, né, poliacrilamida, aqui está o monômero, na presença do cobre, e aí nós colocamos, né, o CPAB, que é um surfactante catiônico nessa síntese. Esse tipo de síntese nós chamamos de síntese hierárquica, né, porque nós temos basicamente duas impressões químicas, né, ou impressão química duplamente, né, porque nós temos a impressão química pelo íon e a impressão também, né, pelo surfactante. Aqui a gente tem uma representação mais ou menos de como que seria, né, a formação das micelas no meio reacional e a interação do cobre com o monômero, né. Esse material ele foi caracterizado por várias técnicas e o que eu chamo a atenção aqui para vocês é que, de fato, o polímero impresso na presença do CPAB, que é o surfactante catiônico, aumenta bastante a área superficial, né, comparado com o polímero impresso sem o surfactante, aumenta bastante, né. E, além disso, pelas isotermas, é possível notar que realmente a adição do CPAB no meio, né, aumenta a capacidade adsortiva do cobre, tá, comparado com o polímero impresso sem o CPAB. Já os polímeros não impressos, né, aqueles polímeros que não têm impressão química, na ausência do CPAB e na presença, praticamente eles absorvem. Então, isso aqui nos deixou bastante animados com o resultado. E aí nós passamos a avaliar se esse material realmente tinha uma seletividade pronunciada. Tá? Aqui, toda vez que a gente faz um polímero, sintetiza um polímero, é necessário avaliar se esse material é seletivo ou não. Então, a gente faz uma distorção competitiva, né? Aqui no caso é cobre, então cobre mais cádmio, cobre mais zinco e cobre mais cobalto. Isso é feito uma distorção. E aí, com base nessa distorção, nós determinamos a constante de distribuição, então KD. Então, isso é feito para cada material, ou seja, para o polímero impresso e para o polímero não impresso. Depois determinamos a constante de seletividade, que é a razão
né, da constante de distribuição do template pelo interferente, né? E, por fim, a gente faz o cálculo da constante de seletividade relativa, que é o K'. É importante mencionar que quando esse K' aqui, né, ele é maior do que 1, a gente pode afirmar que o polímero tem impressão química. Então, esses são os estudos que devem ser feitos para caracterizar, né, a impressão química do polímero. Há na literatura alguns autores que utilizam esse fator de impressão aqui, que simplesmente os autores eles determinam a capacidade máxima de absorção do template, né, no polímero impresso, e divide pela capacidade máxima do template no polímero sem impressão. Eu, particularmente, não concordo com esse tipo de avaliação, porque o material pode ter uma capacidade absortiva maior, mas isso pode estar associado com dados texturais, área superficial, volume de poros, e pode ser que não tenha nenhuma relação com a impressão química. Nesse ponto, eu também preciso mencionar que, quando a gente obtém um polímero quimicamente impresso, seja ele um polímero impresso com íon, com moléculas, esse material não precisa ter necessariamente uma área superficial maior. Tá? Neste artigo que eu estou apresentando para vocês agora, neste caso, sim, nós colocamos o CTAB com essa finalidade. Mas se é um polímero que não tem surfactante, a ideia é que ele seja seletivo. Ele pode até ter uma área superficial menor, né? Mas ele tem que ser seletivo. Cara, se ele tiver uma área maior e, além disso, ser seletivo, melhor ainda. Mas essa não há uma relação direta entre seletividade e área superficial. Aqui, só para a gente comparar, então, a seletividade desse material, veja que nós temos aqui uma constante de seletividade relativa, tá? Do cádmio e cobre, tá? Depois cádmio e zinco, e cádmio e cobalto. Quando nós comparamos o polímero impresso com o CTAB e o polímero impresso sem o CTAB, veja que as constantes são sempre maiores do que 1, exceto quando a gente compara cobre com cobalto. Tá? Então, veja que a inserção do CTAB preserva a seletividade do material, tá? Preserva, exceto no caso da interação com cobalto. Mas quando a gente compara o IP, né, preparado na presença do CTAB, em relação ao polímero sem a impressão, também contendo o CTAB, aí sim a gente tem uma seletividade confirmada. Então, é possível observar claramente aqui que o CTAB, em nenhum momento, ele diminui a seletividade do material, tá? Quando a gente faz a comparação com o polímero sem a impressão. Essa ideia foi depois estendida para outros íons. Então, aqui a gente trabalhou com outro tipo de polímero, e aqui nós aplicamos para níquel. E aí esse material a gente acabou patenteando, né? A gente tem uma carta patente dele, e depois a gente também fez a publicação desse material, né, com propostas de pré-concentração de níquel em meio aquoso. Bom, outro trabalho que eu vou apresentar agora, ele foi voltado para a pré-concentração de chumbo, tá? Aqui a ideia é desenvolver um método de pré-concentração acoplado à absorção atômica em chama. Porém, o que nós fizemos aqui? Diferente do trabalho anterior, nós queríamos aqui aumentar ainda mais a seletividade do material. Então, para isso, é muito comum a gente utilizar no meio reacional, além do monômero, né, para interagir com o íon, aqui nesse caso é o chumbo, nós utilizamos também um agente complexante. E nesse caso foi usado o piridil-azo-naftol. Aqui tem um esquema de síntese, né, não vou entrar em detalhe na síntese, mas o que acontece é a interação do chumbo, né, com o azo composto e também com o monômero. Tá? Quando nós fazemos o polímero, obviamente, sem o PAN, o polímero ele tem essa cor branca aqui, né? E depois, quando a gente faz o polímero sem a impressão química, mas contendo o PAN, é laranja, o polímero, e quando é feita a síntese na presença do chumbo, notem que a cor muda bastante por conta da formação do complexo do chumbo com PAN na própria fase sólida, né? E por fim, quando esse material é lavado, né, ele tem que ser lavado para remover o chumbo, ele fica um pouquinho amarelo. Então, esse material ele foi utilizado, né, como eu disse, para realizar um sistema, para desenvolver um sistema de pré-concentração acoplado à absorção atômica em chama. Tá? Então, aqui tem um sisteminha, né, da bomba peristáltica, o injetor e o detector de absorção atômica.
queria chamar a atenção, então, existe também uma caracterização desses materiais, mas o que eu queria chamar a atenção é que, quando a gente obtém o IP, né, aqui no caso é o polímero impresso contendo PAN, observe que a área superficial dele é baixa. Então, aquilo que eu tinha dito anteriormente, né, quando a gente obtém um polímero impresso, a gente não tem que sempre esperar que ele tenha uma área maior, né, a gente tem que esperar que ele tenha seletividade. Esse é o primeiro parâmetro importante. O polímero que foi preparado, impresso, mas sem o PAN, veja que a área é maior. Então, isso faz sentido porque o PAN ele acaba ocupando, né, parte dos poros desse polímero e acaba preenchendo isso daí, então ele vai ter uma área superficial menor. Mas mesmo ele tendo uma área menor, observem que ele absorve mais chumbo, né? Aqui a gente tem uma comparação a essas isotermas, mostrando que o polímero impresso, contendo PAN, mesmo apresentando uma área menor, ele absorve mais chumbo, comparado com o respectivo polímero sem impressão e comparado com o polímero impresso, mas sem o PAN. Em termos de seletividade, eu gostaria de chamar a atenção, né, desses valores da constante de seletividade. Tá? Veja que são valores extremamente altos. Né? Eu mencionei que quando a constante é acima de 1, a gente pode afirmar que o material tem seletividade. Mas veja que aqui os valores são realmente muito superiores, né, mostrando que o método é bastante... que o polímero é bastante seletivo. E aí, para confirmar, né, a aplicabilidade desse material, nós aplicamos esse método em várias amostras de água, sempre utilizando curvas com calibração externa, né, aplicamos em amostras de chocolate, em pó, fitoterápicos, né, então veja que existe, né, uma concentração relativamente alta aí de chumbo em chocolate em pó, até acima do limite preconizado pelo Ministério da Saúde. Tá? E também em fitoterápicos, né? A exatidão do material também foi confirmada pela análise de sedimento marinho. Bom, esse material, ele foi bastante interessante para nós, e aí nós tentamos avaliar se ele poderia ter uma aplicabilidade também num sensor eletroquímico, né? E aí nós aplicamos esse material, esse primeiro trabalho foi da Andrea, tá? E aí, como ele apresentou potencialidade, a gente avaliou como um sensor eletroquímico também, né? Então, o que foi feito, né? Como esse polímero ele não tem condutividade, então nós tivemos que misturar, né? Foi uma mistura física aqui de nanotubo de carbono, um condutor, com o polímero, fizemos uma suspensão desse material em dimetilformamida e depositamos em cima de um eletrodo, né? Deixamos ali a secar e depois colocamos náfio, né, em cima desse eletrodo para estabilizar a partícula sólida ali, né, em cima do eletrodo. Esse eletrodo ele foi colocado numa solução de chumbo, então foi feita uma pré-concentração em circuito aberto, né, para a pré-concentração do chumbo, e depois esse eletrodo foi colocado numa célula eletroquímica para fazer a pré-concentração eletroquímica, né. Isso foi feito em potencial de menos 1,2. E após a pré-concentração eletroquímica foi feita a redissolução anódica, como vocês estão observando nessa figura aqui. Notem que quando a gente só utiliza nanotubo de carbono, o sinal é muito, muito baixo para chumbo. Quando é utilizado só o polímero impresso, sem o nanotubo de carbono na composição da suspensão, o sinal é um pouco maior, mas ainda baixo. Mas quando a gente associa nanotubo com o polímero, né, o sinal é bem superior. Para comprovar que esse material também apresentava seletividade em medidas eletroquímicas, né, nós fizemos a comparação aqui com o polímero não impresso, né, na presença de nanotubo, então observe que o sinal também é muito baixo, e o polímero impresso, mas sem o PAN, e na presença de nanotubo, o sinal também é muito baixo comparado com o sistema desenvolvido. Tá? Então esse material ele foi utilizado também para aplicação em amostras de água, urina sintética e também material certificado de água. Então, aqui, então, esses dois trabalhos, a ideia foi mostrar que um único material ele pode ser, de fato, utilizado em técnicas diferentes e ter um desempenho analítico bastante interessante. Agora, esse trabalho aqui, ele acabou de ser publicado, né, foi agora em março de 2022, e ele é um trabalho que foi desenvolvido pela Luciane, né, minha aluna na época ela fazia um mestrado, hoje está no doutorado, e o objetivo aqui foi desenvolver um material magnético, né, um polímero magnético para extração e pré-concentração de colesterol em amostra de leite, tá? Explorando aqui o que nós chamamos de síntese semicovalente. Tá? O que vem a ser essa síntese semicovalente? Moléculas como o colesterol, observem a molécula aqui, né? Ela tem basicamente um único sítio de interação para interagir com o monômero. Então,
Para esse tipo de molécula, a impressão química não covalente, só por ligação de hidrogênio, por exemplo, ela pode não levar à formação de polímeros seletivos. E aqui nós exploramos o quê? Nós realizamos a ligação covalente do colesterol com esse silano, tá? Usando o grupo aqui isocianato, tá? E a partir daí, nós ancoramos esse, vou chamar de complexo aqui, na superfície de uma partícula magnética revestida com sílica, e aí efetuamos uma síntese polimérica na superfície dessa partícula magnética. Aqui nós usamos a magnetita, tá? E aí depois que a síntese foi feita, é feita uma clivagem, né, com aquecimento usando dimetilsulfóxido, para quebrar essa ligação aqui, essa ligação covalente, e aí o polímero ele vai dispor na sua superfície, né, esse aminosilano capaz de interagir por ligação de hidrogênio com o colesterol presente na amostra. Tá? Esse material tem características nanoestruturadas, e aí a gente desenvolveu um método de extração em fase sólida magnética. Basicamente, o método consiste em colocar cloroformo na solução, nós colocamos depois a partícula magnética, agitamos por vórtices por um tempo, e depois usamos um ímã aqui, né, para reter as partículas, descartamos o sobrenadante, depois fazemos a eluição com etanol, e aí a injeção é feita, né, no sistema cromatográfico para detecção do colesterol. Aqui tem uma imagem mostrando, né, o quão magnético né, pela aproximação do ímã com o material magnético. A gente fez várias caracterizações também desse material, eu também não vou me ater nesse aspecto, tá? Mas vocês podem estar se perguntando por que foi feita a extração em colesterol, né? Porque o objetivo era analisar amostras de leite. Então, foi feita uma extração inicial com cloroformo, né, da amostra de leite, e esse extrato foi utilizado para fazer a pré-concentração. Em termos de seletividade, observe que a constante de seletividade, o Kalium aqui, ó, o valor é bem acima de 1. E nós comparamos a seletividade com moléculas extremamente parecidas, né, com colesterol. 5-alfa-colestano, 7-deidrocolesterol, estradiol. A gente pode observar, então, que o material realmente apresenta uma afinidade maior para o colesterol. A aplicação do método foi feita da seguinte maneira: nós usamos leite integral, né, UHT, fizemos uma saponificação, né, dessa amostra, depois a gente colocou cloroformo para fazer a extração do colesterol, e aí desses 30 ml de cloroformo nós utilizamos 10, e esses 10 ml de extrato foi submetido ao método de extração em fase sólida magnética. Quando esse extrato ele é injetado diretamente no HPLC, é muito difícil a gente conseguir quantificar o colesterol, mas quando é feito a separação, né, com as partículas magnéticas, a gente consegue quantificar sem problema algum o colesterol, além de promover um ganho de sinal analítico. Cerca de 10 vezes, né, foi obtido um ganho de sensibilidade aqui. Tá? O limite de detecção do método foi de 29 nanomol por litro de colesterol. Aí, né, fizemos aplicação em algumas amostras, né, amostras de leite integral e desnatado. Claro, o leite desnatado tem menos colesterol. E aí, às vezes, fica uma pergunta, né? É necessário determinar colesterol em leite, né? Porque o colesterol ele sempre foi considerado um vilão da história, né? Até pouco tempo atrás, a Associação Americana de Coração dos Estados Unidos preconizava que o limite máximo de ingestão de colesterol era de 300 mg por dia, mas hoje isso já excluiu esse limite, então não existe uma recomendação, um limite máximo de ingestão de colesterol. O que deve ser feito é que é necessário ter um controle, né? Especialmente as pessoas que têm outros problemas de saúde. Esse material, tal como nós fizemos com o polímero para chumbo, nós avaliamos também se era possível utilizar esse mesmo material para a confecção de um método eletroquímico e determinar colesterol em águas, tá? Como o material é magnético, nós utilizamos um eletrodo grafite epóxi. Esse eletrodo ele foi emprestado pela professora Pilar, acho que muitos de vocês conhecem, né? E esse eletrodo, então, ele tem aqui no seu interior um ímã, né, um magneto aqui, e a gente, então, deposita as partículas magnéticas sobre esse eletrodo, então a gente coloca lá no becker as partículas magnéticas em suspensão, colocamos o eletrodo, as partículas elas se aproximam da superfície e formam um filme polimérico ali com essas partículas nesse eletrodo. Depois a gente pega esse eletrodo e coloca numa célula eletroquímica e vai monitorando
o sinal, né, de corrente da sonda Ferri-Ferrot. E à medida que a gente coloca colesterol na célula eletroquímica, o sinal da sonda diminui. Então, a gente conseguiu fazer uma determinação indireta de colesterol com concentrações relativamente baixas. Aqui tem uma imagem, né, das partículas magnéticas sobre o eletrodo. Em termos de seletividade, a gente também avaliou para esse sensor, né, o colesterol, 7-dehidrocolesterol. Então, para esse analito aqui, ó, 7-dehidrocolesterol, praticamente o sensor não responde. 5-alfa-colestano ele responde um pouco, mas para o colesterol a sensibilidade é bem maior. Para confirmar que o 5-alfa-colestano não iria interferir na medida do colesterol, foi feita uma solução binária de colesterol mais 5-alfa-colestano, e a inclinação da curva, né, praticamente foi muito parecida com a inclinação da curva sem a presença do 5-alfa-colestano, mostrando que numa absorção competitiva, né, o sensor ele responde mais a colesterol. O método foi aplicado em águas, né, e com qual objetivo? Aqui foi aplicamos no lago do Igapó, porque tem vários trabalhos que mostram que a presença de colesterol e outros compostos dessa natureza pode ser um indicador de contaminação fecal das amostras de água, tá? Aqui, no nosso caso, nós não detectamos, pelo menos, né, o limite de detecção do método foi de 150 nanomol por litro, então a gente não detectou, mas conseguimos obter recuperações aí próximas de 100%. Bom, eu mostrei para vocês algumas aplicações, né, de amostras de leite, né, e vocês observaram que quando a gente faz a aplicação, geralmente é necessário fazer uma extração prévia com solvente orgânico para depois esse extrato ser submetido ao processo de extração, tá? Por que a gente geralmente faz isso? Porque os polímeros, eles têm algumas limitações. Quando eles são utilizados diretamente no fluido biológico, seja um soro, um plasma, um leite, eles podem sofrer absorção irreversível das macromoléculas, né, das proteínas, né? Então, impedindo com que esses materiais possam reter de maneira seletiva a molécula de interesse. Por conta disso, a gente consegue, né, modificar a superfície desses polímeros de alguma maneira que eles consigam excluir essa macromolécula e reter de maneira seletiva o analito de interesse. Então, aqui é um exemplo mostrando um polímero contendo vinilbidazol interagindo com chumbo, e se tiver macromolécula na amostra, né, um fluido biológico, ele não vai interagir. Tá? Podemos modificar a superfície desse polímero de duas maneiras, tá? Basicamente são duas maneiras. Ou nós modificamos a superfície com um grupo extremamente hidrofílico, para repelir essas proteínas, ou a gente modifica com uma própria proteína, e aí, em função do pH, né, é possível repelir uma proteína repelir a proteína da solução. Esse tipo de polímero leva o nome de MIP-RAM ou IP-RAM, né, que são materiais com acesso restrito. A literatura também reporta, né, alguns trabalhos para moléculas, né, e para MIPs, mas até então não existia nada sobre polímero impresso para íon. Então, meu aluno, na época, o Fábio, ele desenvolveu uma tese de doutorado com esse objetivo de avaliar se era possível sintetizar polímeros impressos para íon e aplicar esse polímero diretamente no fluido biológico, né, e com capacidade de exclusão de macromoléculas, e ao mesmo tempo fazer a pré-concentração. Aqui a gente fez, então, um polímero para pré-concentração de cobre, e o objetivo foi quantificar cobre em amostra de leite. Como que foi feito esse polímero? Nós usamos aliltiureia como monômero, tá? E imobilizamos na superfície desse polímero, ou utilizamos na síntese, o EMA, etileno hidroxetilmetacrilato, que é essa molécula aqui, e além dele, nós ligamos covalentemente a BSA, a proteína, né, sorobovina, na superfície desse polímero. Com qual objetivo? Verificar se ela também consegue excluir macromoléculas, por exemplo, do leite, tá? Paralelamente aos polímeros impressos, também foram feitos os polímeros não impressos, tá? Esse material, esse polímero foi colocado numa coluna, ponteiras de micropipeta, e foi acoplado a uma absorção atômica com o objetivo de quantificar cobre, tá? Em termos de absorção, nós observamos que o polímero
sem a modificação com EMA e sem a modificação com BSA, ele absorve muito pouco chumbo. Mas à medida que a gente imobiliza na superfície do polímero o EMA junto com o BSA, a absorção é bem maior. Isso faz sentido porque a BSA é uma proteína, né, que tem grupos, obviamente, funcionais capazes de reter chumbo. Tá? Mas o interessante é mostrar que esse polímero, modificado com EMA e modificado com BSA, ele tem capacidade de excluir proteína BSA. Então a gente preenche a coluna com uma solução de chumbo, depois chumbo com BSA, e avalia o efluente dessa coluna medindo a absortividade molar. Então, tanto a solução inicial quanto a solução pós-coluna, a absortividade, o perfil, né, de absorção é o mesmo, mostrando que o polímero ele realmente consegue excluir, ele não retém, né, na sua superfície a proteína BSA. Com base nesse resultado, nós avaliamos que será que era possível quantificar cobre em leite, realizando uma curva analítica preparada em água, e utilizando uma amostra pré-concentrada de leite, né, um mínimo preparo possível de amostra. Para isso, a gente avaliou primeiro o pH, e a gente viu que pH 4,5 era um pH ótimo, e que o polímero tinha capacidade de, ao mesmo tempo, reter chumbo e excluir toda a proteína BSA. E aí partimos para a análise de leite, né? Como o pH ótimo foi 4,5 de absorção, nós tivemos que acidificar, e a gente sabe que em pH 4,5 acaba precipitando uma boa parte das proteínas do leite, mas ainda assim sobra, né, aqui no sobrenadante uma quantidade relativamente alta de proteína. Então esse sobrenadante ele foi submetido à pré-concentração na coluna, né, e foi feita a quantificação. Nós aplicamos tanto em leite bovino quanto em leite de soja também, tá? E aí a exatidão foi feita usando forno de grafite. Tá, do método, e os dados foram concordantes. Então, foi possível mostrar aqui que é passível de se preparar um polímero impresso para cobre, por exemplo, né, com capacidade de reter de maneira seletiva e, ao mesmo tempo, excluir macromoléculas de uma amostra. Muito bem. Agora eu vou passar um pouquinho para a parte dos sensores eletroquímicos. Tá? Apesar de eu ter mostrado alguma coisa já, né, de maneira geral, os polímeros, eles não são condutores, né? Então, quando a gente prepara um sensor eletroquímico, a gente tem que associar esses polímeros com algum material condutor. Uma das maneiras que a gente tem feito no grupo é sintetizar de maneira controlada polímeros na superfície de um nanotube de carbono ou de grafeno, né? E aí nós geraram algumas publicações nesse sentido, tá? E eu vou apresentar essa aqui, né, que foi uma publicação também feita com o professor Lauro Kubota, essa primeira aqui na Eletroquímica Acta, em que a gente determinou antioxidantes em matrizes lipídicas. Tá? O objetivo aqui foi sintetizar de maneira controlada um polímero na superfície de nanotubo de carbono. Tá? Aqui tem uma representação mostrando, né, o nanotubo oxidado, depois a gente ancora na superfície dele um agente silano, aqui é o vinil trimetoxilano. Veja que esse silano ele tem grupo vinílico na superfície, de modo que tanto o monômero, o ácido metacrílico, o agente de ligação cruzado, o TRI, e o TBHQ, que é o antioxidante que a gente avaliou aqui, né, esses compostos podem reagir na superfície do nanotubo de carbono, inclusive a imina, né, a imina que ela foi utilizada, ela também polimeriza, ela foi utilizada como um grupo prostético aqui, no sentido de catalisar a oxidação do grupo fenólico, tá? do composto fenólico. Então, foi feita a polimerização, e aqui tem uma representação da interação do TBHQ com os grupos funcionais do polímero. Esse polímero, então, ele foi, eu vou chamar de nanocompósito, né? Ele foi feita uma suspensão dele, depositada em cima do eletrodo, e foi feito medidas eletroquímicas, tá? Aqui tem uma imagem do nanotubo, né? Imagem por transmissão, antes da polimerização, e aqui à direita a imagem, né, a gente pode observar que existe uma camada, né, nanométrica de polímero na superfície do nanotubo. Tá? Nós fizemos uma comparação desses materiais com o nanotubo com o carbono vítreo, então a gente pode observar que o sinal da oxidação aqui do TBHQ no carbono vítreo ele acontece em potenciais relativamente altos, aqui próximo de 0,3 volts. Depois, quando a gente utiliza o polímero impresso contendo a imina, tá? Sem o nanotubo,
né, há um deslocamento de potencial, mostrando que a imina aqui tem uma ação catalítica do processo de oxidação, porém a corrente ainda é baixa. Quando nós associamos o MIP com o nanotubo, né, nesse nanocompósito, em D aqui a gente pode observar que realmente o sinal aumenta e há um deslocamento de potencial mais próximo de zero. Tá? O que evidencia o efeito sinérgico, né, tanto da imina quanto do nanotubo de carbono no sensor. Esse material foi avaliado em termos de seletividade tanto em pH 7 quanto em meio ácido. Então, aqui a gente tem um cronoamperograma mostrando aqui o sinal do TBHQ, e após a adição de vários compostos, como BHA, hidroquinona, pirogalol, né, basicamente não responde, e aí quando a gente volta a adicionar o TBHQ, o sinal aumenta de corrente, evidenciando aí a seletividade do processo. Como muitas amostras possuem, além do TBHQ, possui o BHA, né, como antioxidante, a gente avaliou se esse sensor poderia ser usado para quantificar simultaneamente os dois. E nós verificamos que era possível, sim, fazer essa quantificação, e vocês podem observar aqui o voltamograma, né, de onda quadrada para os dois analitos. A aplicação foi feita em várias amostras, desde óleo de soja, maionese, margarina e até biodiesel, e a exatidão ela foi feita por HPLC. Tá? Então, aqui é um tipo de aplicação que nós mostramos a modificação, né, de um nanotubo de carbono com um polímero na sua superfície. Eu já estou finalizando, eu vou mostrar mais 2 trabalhos só para vocês. Esse trabalho aqui ele não é do grupo, tá? Esse aqui eu trouxe, eu achei interessante trazer, porque é possível você sintetizar um MIP, né, sobre papel. Tá? Então, aqui, os autores, eles utilizaram a técnica de paper spray com espectrômetro de massa, né, para determinar dopamina, sarcosina e ácido butírico em amostras de urina, né, sem nenhum tratamento prévio da amostra. Tá? A dopamina ela é importante porque é um neurotransmissor, a sarcosina tem sido muito utilizada como biomarcador de câncer de próstata, e o ácido butírico, a presença dele em elevadas quantidades em urina pode ser um indicativo de infecção por HIV. Tá? O que os autores fizeram, então, aqui? Eles pegaram uma membrana de celulose, tá? Cortaram ela num formato de um triângulo, né? E aí colocaram esse papel aqui numa solução de benzofenona, que é o iniciador radicalar. Posteriormente, depois de secar esse papel, eles colocaram numa solução contendo metanol, epinefrina e glicina. E aí colocaram os reagentes, né, o ácido metacrilo, que é o monômero, e o tiranoglicol para polimerizar. A iniciação da reação foi feita por luz UV, tá? Aqui não foi feito por aquecimento. Interessante que esse trabalho, os autores usaram templates diferentes dos próprios analitos. Né? O analito aqui é dopamina e é dopamina e sarcosina, mas eles usaram epinefrina e glicina, que são moléculas muito parecidas. Com qual objetivo? Como a ideia aqui é quantificar esses metabólitos em quantidade muito pequena, pode ser que quando termina a síntese, a gente tem que lavar esse polímero, retirar o template, e algumas vezes a gente não consegue remover totalmente o template. Então, isso pode causar um problema de efeito de memória nas medidas. Por isso, os autores utilizaram um template dummy, que a gente fala, né, o dummy, para obter a seletividade. Então, depois que foi feito, né, a polimerização, esse papel ele foi colocado numa solução para remover a cavidade, para remover o template, gerando uma cavidade. Tá? E aqui tem, então, né, o acoplamento do papel, né, com a entrada do espectrômetro de massa, né, e para promover aqui, né, a separação das moléculas no papel por capilaridade, foi usada uma solução de metanol acidificada e uma solução de metanol em meio básico, né, e no sentido de promover aqui cargas, né, nesse spray aqui, e aí fazer a separação pelo espectro de massa. Aqui tem os espectros, né, da dopamina, do ácido butírico, né, e da sarcosina, aqui no modo positivo e aqui no modo negativo. Veja que os autores compararam, então, a quantificação da dopamina, ácido butírico e sarcosina com o polímero sem impressão. Então, os sinais foram sempre maiores com o polímero impresso no papel. E também eles avaliaram se era possível quantificar esses
essas substâncias na urina, né, usando só o modo EASY, né, e eles verificaram que não foi possível porque há uma supressão de ionização muito grande por conta da amostra, né, de urina nessa técnica, e isso só foi possível, então, usando o papel e modificado com o MIP. Só o papel em si também não trouxe seletividade suficiente para quantificação. Então, esse trabalho é bem interessante, né? Ele foi feito por um pesquisador da Federal de Goiás, tá? E ele traz, assim, a questão da seletividade do processo e também a supressão de ionização, né, nesse tipo de amostra para essa técnica. E para finalizar, né, faltam mais uns 10 minutinhos, né? Eu vou apresentar aqui para vocês como que a gente pode preparar, né, de maneira bem rápida aqui, sensores eletroquímicos para detecção de vírus. Quando a gente pensa em vírus, né, a gente vai realizar, né, o preparo do sensor, geralmente vai ser por uma eletropolimerização do monômero, na presença da proteína. Mas aí a gente pode preparar, obter essa impressão química usando como template a proteína como um todo, ou a gente pode usar o vírus inativado, tá? Então, a gente tem várias alternativas de se fazer. Aqui eu estou mostrando, né, para vocês um eletrodo base, em que a gente deposita a proteína, então é uma fisiosorção da proteína, depois é feita a eletropolimerização, depois se remove essa proteína, e aí esse polímero vai ter essa cavidade, né, seletiva à proteína. Para tentar melhorar um pouco nessa questão de impressão química para uma macromolécula, como é a proteína, né, porque a gente sabe que fora do meio fisiológico, ela pode mudar bastante a estrutura tridimensional da molécula, né? E aí isso acaba impactando um pouco na seletividade. Então é possível a gente ainda sintetizar síntese de maneira covalente, né? Ligando covalentemente a proteína na superfície do eletrodo base, aqui no caso, e após isso realizar a polimerização, tá? Então, é um outro tipo de estratégia que garante um pouco mais de seletividade no processo. Agora, quando a gente pensa, né, em termos de polímero, né, para vírus, tem sido muito utilizado, com bastante eficiência, a impressão de epítopos, né? Então, veja aqui, o que é um epítopo? É a menor porção, é um fragmento de peptídeos, né, de antígeno com potencial de gerar a resposta imune. Ao invés, então, de realizar a impressão química com antígeno, né, completo, a proteína inteira, a gente vai só fazer com epítopo, que é essa pequena porção aqui, né, de fragmentos peptídeos que gera a resposta imune aqui com anticorpo. Tá? Isso traz várias vantagens, porque o antígeno é uma proteína que pode ter, sei lá, 350, 400 aminoácidos, enquanto que o epítopo pode ter aí de 10 a 15, 20 aminoácidos. Então, a gente consegue ter uma impressão química um pouco mais efetiva. O que pode acontecer na superfície do eletrodo é isso aqui, né? Imagina a gente realizar a síntese com uma macromolécula e ela pode se depositar de várias maneiras no eletrodo. Quando a gente usa só o epítopo, a impressão é mais controlada, né? E aí depois, quando a gente faz a religação dessa proteína, só uma parte daquela proteína que vai se ligar naquele sítio, gerando a resposta que a gente quer, né? Essa ideia foi recentemente publicada pelo Eduardo de Alfenas, né? Ele também trabalha fortemente nessa área, e eu acho esse trabalho bem interessante, em que eles desenvolveram um polímero, um sensor eletroquímico, né, para detecção de dengue, né? E o objetivo foi quantificar a proteína NS1 em amostras de soro, porque quando a pessoa tem dengue, né, essa proteína ela é liberada na corrente sanguínea, então a gente pode monitorar essa proteína NS1 e do ponto de vista, né, de diagnóstico. Como que foi feito aqui? Bom, para definir esse epítopo, né, deixa eu voltar um pouquinho aqui, para definir como que a gente escolhe esse epítopo. Essa não é a minha área de trabalho, mas é feita uma análise conservacional. Então, são feitos cálculos em sílico, né, para determinar a predição, estimar a acessibilidade desse epítopo, quais são esses aminoácidos que eu vou escolher para fazer a impressão química, né? É feito avaliada, né, esse epítopo, se ele tem uma baixa imunogenicidade, para que ele não responda, obviamente, para outros tipos de proteínas, né?
Então, isso é importante, esse estudo inicial, para se escolher quais são esses aminoácidos que vão ser utilizados na impressão química. Neste caso aqui, os autores, eles usaram aminofenol como monômero e eletropolimerizaram, né, na superfície de um eletrodo de impresso de carbono. Aqui foi usado uma sequência de 9 aminoácidos só. Tá? Então, isso foi feito em pH 7.4, né? Está aqui a proteína NS1, e esse epítopo ele equivale só a essa parte aqui que vocês estão vendo em verde, tá? E aqui é o voltamograma, né, da eletropolimerização. Então, a síntese é feita na presença, né, a síntese do polímero é feita na presença desse epítopo. Então, está aqui uma representação. Para remover esse epítopo da superfície do eletrodo é usado uma proteína, que no caso foi a proteinase K. Após a remoção, esse eletrodo está pronto para ser utilizado, né, na detecção desse epítopo. Foi usado aqui a sonda Ferri-Ferrot, né, para fazer o monitoramento de corrente. E o que se observa é que na presença do epítopo, né, a resistência à transferência de carga aumenta muito, né, eles fizeram medidas por espectroscopia de impedância eletroquímica, e na ausência, né, a resistência à transferência de carga diminui, obviamente, por conta da transferência eletrônica do ferro aqui da sonda. Esse trabalho, então, os autores iniciaram a avaliação, a comparação do MIP e o NIP para o epítopo. Observem que o MIP ele acaba respondendo, né, quando a gente aumenta a concentração do epítopo, há um aumento da resistência à transferência de carga na superfície do eletrodo, enquanto que o polímero sem impressão, basicamente, ele não responde, né, a concentração do epítopo. Mas o que eles queriam, na verdade, nesse trabalho era avaliar, né, aplicar o método em soro mesmo e ver se o sensor poderia, né, auxiliar em algum tipo de diagnóstico da doença. Quando a proteína NS1 que eles compraram, né, e eles avaliaram ela na resposta do sensor, a gente observa aqui que praticamente o sensor não responde. Mas quando essa proteína NS1 ela é desnaturada, e eles avaliaram que esse processo aqui de só de 70 graus por 10 minutos, e incubando essa proteína no eletrodo, aí sim o eletrodo passa a responder. Então isso aqui foi uma ideia bem interessante, que só desnaturando ela foi possível fazer com que o sensor passasse a responder, né, a essa proteína. Depois os pesquisadores eles começaram a avaliar amostras de soro, né, que foram diluídas até 1000 vezes, né. E o que foi interessante aqui? Eles checaram que para a proteína soro humana aqui, né, o sensor não responde, tá? Para o anticorpo, o IgG aqui, também responde muito pouco, mas quando ele utilizou, né, soros de pacientes com dengue, né, a resposta foi bastante efetiva, né? Mesmo para sorotipos diferentes de dengue. Claro que para essa NS1 aqui, né, para esse sorotipo, que foi o que ele preconizou no trabalho, a resposta é um pouco maior. Mas ainda assim é possível detectar, né, outro tipo de sorotipo de dengue. E o importante é que para o Zika vírus, tá, o sensor não responde. Então, aqui foi bem interessante. É possível distinguir, então, como os sintomas são muito parecidos, né, da Zika e da dengue, é possível distinguir muito bem por meio dessa análise, né, se a pessoa tem dengue ou Zika vírus. Quando é avaliado o NIP, observem que praticamente não há um perfil de resposta, né, que permita inferir, né, uma seletividade do processo, tá? Bom, então esse aqui é o trabalho que, assim, eu acho bem interessante, e se a gente fizer uma revisão da literatura, nós vamos ver trabalhos nessa linha de pesquisa, vários trabalhos enfatizando que, mesmo para macromoléculas, é possível preparar dispositivos com seletividade bastante acentuada. Como considerações finais, então, acho que já deu meu tempo aqui, né? O que a gente pode falar sobre esses polímeros? A ideia desse seminário desse webinário foi mostrar várias aplicações, diferentes formas de aplicações desses materiais, né? Desde íons, moléculas e macromoléculas, né?
e mostrar que esses materiais são, de fato, né, consolidados, né? E será que existe uma tendência para diagnóstico? Eu diria que nem é tendência, mas existem vários trabalhos mostrando que realmente esses materiais podem ser utilizados para esse tipo de estudo, tá? Agora, aqui sim, uma tendência bastante interessante que está sendo utilizada, né, multi-templates numa análise química visando análise multiresíduo, tá? Então, geralmente, como vocês viram, a gente usa um template só para fazer uma análise de uma substância, mas quando a análise é multiresíduo, é importante a gente utilizar multi-templates e alguns trabalhos da literatura vem mostrando essa possibilidade também. Polímeros para especiação química, por incrível que pareça, tem muito pouco trabalho ainda, tá? E isso isso dá para se entender, porque especiação química não é uma tarefa fácil, né? Todo mundo sabe disso. E a questão de uso de MIPs em dispositivos microfluídicos, ela também é uma realidade. Eu não trouxe aqui, não é minha área de trabalho, mas aquele trabalho que eu trouxe, que o pesquisador sintetiza o MIP sobre o papel, a gente encontra trabalhos em que cromatografia em camada delgada, né, você pode sintetizar polímeros nessas plaquinhas e utilizar até em TLC, tá? E em dispositivos microfluídicos também, existem vários trabalhos mostrando essa possibilidade. E para finalizar, sempre as pessoas me perguntam, né, esses materiais são comerciais, é possível a gente obter comercialmente, né? Existem algumas empresas do exterior que surgiram, claro, dentro da universidade. Então, a primeira foi na Suécia, em que até hoje você consegue comprar cartuchos de SPE pela Sigma Aldrich e para alguns tipos de fármacos, tá? Agora, quando a gente pensa em MIP para diagnósticos, explorando aqui o point of care, esse pesquisador aqui, o Sergey, ele é um pesquisador da Universidade de Leicester, e ele é um dos pesquisadores que mais trabalham no mundo aí com MIP, né? Ele tem mais de 700 artigos publicados, e ele fundou, né, uma empresa dentro da universidade. Hoje ele é uma espécie de diretor lá dentro, e depois de várias empresas dessas aqui, surgiram vários spin-offs também, tá? Mostrando que esses materiais eles podem, de fato, ser utilizados fora da área acadêmica apenas, né? Eles podem ser utilizados, de fato, para outras aplicações reais aí. Então, só para finalizar agora, né, eu queria agradecer novamente o Fracassi aí, o INCT, por poder falar um pouco sobre esses trabalhos, né? Agradecer ao Unicamp, o IQ Unicamp, porque o INCT surgiu lá, né? A CAPES, a CNPq, a Fundação Araucária, a SET do Paraná, o Governo do Paraná, a FINEP. E, claro, eu não poderia deixar de agradecer a todos os meus alunos, né? Alunos de doutorado, de mestrado e de iniciação científica. E eles me conhecem muito bem, eles sabem que o projeto aí, né, tudo é feito por eles e eu sou uma espécie de gestor só desses trabalhos, tá? Então, mais uma vez, obrigado e fico à disposição, Fracasso, se tiver alguma pergunta, algum questionamento. Muito obrigado. Obrigado, César. Excelente. Eu queria perguntar para o Luiz Henrique, você quer mediar aí a sessão de perguntas? Tem umas perguntas aqui já, né? Tem uma no chat aqui. Só para falar para o pessoal, né, vocês podem levantar a mão, fazer a pergunta pessoalmente, ou vocês podem colocar o texto aqui no chat que a gente repassa. Bom, então, já a primeira pergunta aqui, eu vou responder para a Laura, então, né? A estabilidade térmica são que se proteger, a sinicidade é preservada. Quando a gente obtém esses materiais, a gente caracteriza por análise térmica, mas o objetivo dessa caracterização é avaliar nem se ele vai perder a seletividade, é avaliar por que esses materiais são seletivos. Porque quando a gente sintetiza, como essa reação ela é radicalar, há uma competição ali entre monômero, agente de ligação cruzada, então a gente precisa saber, por análise térmica, como que foi essa reação.
dá para a gente saber, pelos eventos de degradação, se nessa rede polimérica existe cadeias lineares só do polímero, cadeias lineares só do agente de ligação cruzada, ou se isso está tudo misturado na rede polimérica, tá? Agora, sim, tentando responder um pouco mais a sua questão, o aquecimento, sim, ele pode danificar ou prejudicar a seletividade da cavidade, sim. Tá? É que a gente sempre utiliza esses materiais, né, em temperaturas baixas, né? Mas talvez você esteja pensando em trabalhar com SPME, por exemplo, né? SPME você vai trabalhar lá no cromatógrafo a gás. Aí, nesses casos, os polímeros geralmente são polímeros inorgânicos, né? E aí a estabilidade térmica é maior e creio que não haverá nenhum problema de seletividade. Não sei se eu respondi da Laura. Acho que o Manuel tem uma pergunta. Isso, Mané, por favor. Obrigado, Fracassi. Obrigado, César. Queria só parabenizar, né, não só pela excelente palestra e a ciência feita, mas pela didática. Realmente, no começo, né, super fundamentado, né, na histórica, então está de parabéns. Muito bom mesmo. Gostaria de, assim, lá no começo, quando surgiram os MIPs, tinha a denotação de que seriam os anticorpos em estado sólido, né? Queria saber a sua opinião, se o estado da arte se pode realmente ser considerado como um anticorpo em estado sólido, ou como que se compara em termos de seletividade com moléculas maiores. Eu sei que você mostrou um trabalho com as proteínas, mas naquele momento ali eu tive uma pequena distração e não prestei muito bem atenção no resultado. Excelente pergunta, viu? Bom, obrigado, Manuel, pelas palavras aí. Essa sua pergunta ela é interessante porque, de fato, a gente, desde quando surgiu, né, essa ideia de que o polímero ele vai mimetizar um processo de interação antígeno-anticorpo, mas a gente sabe que não é bem assim, porque, né, a interação antígeno-anticorpo envolve muito mais interações, então a gente tenta... Seria uma parcela dessa interação apenas. Então, rigorosamente, não é um termo correto a ser utilizado, né? Mas a literatura acaba utilizando esse termo, essa interação antígeno-anticorpo, né? Mas o processo em si, ele é muito menos... Ele é muito mais simples, né? Essa interação, né? É uma interação com menos sítios, vamos dizer assim, do que o processo biológico natural, tá? Agora, em relação à afinidade, né? Uma coisa interessante, alguns trabalhos têm mostrado a determinação da constante de afinidade e têm comparado com sistemas biológicos. Em termos dessa constante, os valores são próximos. Tá? Eu poderia até ter mostrado alguma coisa para vocês aí. Então, os pesquisadores utilizam isotermas, né, para determinar essas constantes de afinidade, e os resultados eles são surpreendentes, eles acabam tendo valores próximos do sistema biológico. Bacana, obrigado. Bom saber, curioso saber. Curiosidade histórica. Obrigado e parabéns. Nada. Obrigado, Mané. César, se você quiser interromper a sua apresentação aí. Tá. Vai. Já tem perguntas aqui, ó. Luan Pereira Camargo. Gostaria de saber qual é a experiência de vocês a respeito da imobilização dos materiais nos diferentes tipos de eletrodos. Qual é a estabilidade física? O material se desprende do eletrodo? Notei que vocês chegam a utilizar o Nafion em alguns casos, como ele afeta a condutividade elétrica do eletrodo. São várias perguntas aqui, né? Várias, né? Deixa eu ver. 3 perguntas. Experiência de vocês a respeito da imobilização dos materiais nos diferentes tipos de eletrodos, qual é a estabilidade física? Então, Luan, Luan é da casa aqui, né? O aluno do Luiz Henrique. Depende muito, né, Luan? Assim, a gente tem feito os sensores, no grupo a gente tem preparado tanto na forma de pastas ou na forma de filmes, né? Geralmente, quando a gente trabalha com suspensão, né, e deposita em cima do eletrodo, a gente tem estabilizado com DHP ou Nafion, tá? E a gente não tem observado uma alteração tão grande assim na condutividade elétrica a ponto de inviabilizar, tá? a medida. Agora, em termos de estabilidade, né?
depende muito de cada eletrodo, de cada sistema. Mas o que eu posso te dizer, assim, que de maneira geral, esses eletrodos, quando preparados, posso dar um exemplo aqui do Ederson, a gente usa mais de 50 vezes o mesmo eletrodo. É difícil dizer um número exato, tá? Mas a gente consegue reproduzir muito bem o preparo desses eletrodos e a estabilidade de um único eletrodo frente a várias medidas, como eu disse, né, tenho exemplos no grupo de cerca de 40 a 50 medidas. Então, na minha visão, é um número muito bom, considerando, né, o tipo de modificação que é feita nesses eletrodos. Mas, assim, depende de cada caso. Eu já vi trabalhos que você modifica o eletrodo e cerca de 6 medidas você tem que modificar de novo. Então, não dá para te dizer realmente um número exato. Eduardo também tem uma dúvida. Determinação do chumbo e os MIPs, como a seletividade foi testada? A seletividade existe na voltametria e no MIP. Isso também vale para a absorção atômica, né? O AA aqui, né? É isso, Eduardo? Sua pergunta? É isso, César. Tá, Isso, sim. tá. Então, lá na absorção atômica, é claro que a gente tem uma seletividade já intrínseca, né, da técnica, né? Mas quando acontece um problema de competição na fase sólida, a gente pode ter problema depois na quantificação, né? Lá na absorção atômica. Aí no sensor que você pergunta, o processo de avaliação de seletividade, a gente faz a medida do chumbo na presença de outros íons possivelmente interferentes, tá? Naquele potencial que a gente está trabalhando, de menos 1,2, outras substâncias podem ser reduzidos, outros íons metálicos, né? Só que a questão que a gente ganha na seletividade aqui, o Eduardo, é que a gente faz a pré-concentração, né, no circuito aberto. Então, eu acho que a seletividade, a gente consegue garantir esse processo de pré-concentração ali, tá? Porque aí, na medida eletroquímica, pode ser, se a gente não estivesse utilizando, obviamente, o polímero, a gente poderia ter problema de seletividade, sim. Então, na minha leitura, a seletividade a gente consegue no processo de extração em fase sólida ali, né, na pré-concentração com circuito aberto. Não sei se eu respondi. Não, é isso mesmo. Obrigado, César. Nada. Obrigado pela pergunta aí, Eduardo. Obrigado, Lauro? Ô César, parabéns aí, muito boa a sua palestra. Fantástico essa questão do MIP que você está colocando aí. Eu tenho aqui sei lá, se é pergunta ou se é uma curiosidade ou se é uma possibilidade de trabalho. É o seguinte, você mostrou muito bem, né, quando você faz ali a seletividade para ver a questão do MIP, ou o IP também, né? E que você faz a seletividade vendo a constante de afinidade, ou constante KB, né? De um em relação ao outro, né? Correto? E aí, na verdade, tenho pensado aí muitas vezes nessas questões do MIP. Quando você vai fazer o MIP, você escolhe os grupos funcionais, o qual vai interagir com um íon, no caso, correto? Correto. E aí a questão que vem é o seguinte, esses íons com esses grupos funcionais, eu já tenho descrito na literatura, né, as constantes de formação dos complexos, correto? Correto. E aí, será que daria para também fazer uma correlação? Você faz a razão das constantes de formação, né, dos complexos, e depois você vê, né, as constantes cadês, né, no seu material, aí, né, para verificar se o efeito, assim, da impressão, né, com o material, você aumenta a diferença, né, das afinidades, vamos dizer assim, com os grupos funcionais entre eles, ou não, né, ou diminui, sei lá, né? E acho que isso seria uma coisa muito interessante de tentar mostrar essa questão. E a outra
pergunta ou sugestão é assim, quando você também agora faz, né, muito de maneira bastante brilhante que você mostrou aí, a possibilidade de mudar a área superficial desses materiais, introduzindo surfactantes, né? E aí é o seguinte, se você muda a área, qual é o efeito agora, né, da área, o tamanho dos poros, nesse efeito que você vai ver da impressão, né? Se a seletividade você também altera, comparado com a situação, vamos dizer assim, anterior, e como que ela vai, né, mudar em relação à área. Eu acredito que determinadas áreas ou determinados tamanhos de poro deva ter um comportamento que vai variar e até chegar a um ponto que não vai mais haver, acho que, efeito, né, e a variação vai ficar desprezível, vai tender uma constante. O que você acha disso? Tá, Laura. Bom, primeiro, obrigado pela pergunta também, assim, muito interessante, né? Essa questão, Laura, a gente já estudou meio que indiretamente, essa questão de levar em consideração a constante de formação, né, dos metais aí com alguns monômeros. Existe um trabalho, eu não apresentei aqui, é um trabalho da minha aluna de mestrado, a Bruna, em que a gente preparou um polímero usando vinil imidazol como monômero interagindo com chumbo, tá? E aí nós avaliamos as constantes de formação com chumbo, com cádmio, com cobre e outros metais e cobalto. O que a gente observou? Que o chumbo, para esse tipo de monômero, era o que apresentava a menor constante. Aí, de início, a gente ficou um pouco preocupado. Então, será que esse material vai ter uma seletividade? E, por incrível que pareça, Laura, ele apresentou uma seletividade maior ainda para o chumbo, mesmo tendo uma constante de formação menor. Então, a gente ficou assim, realmente, essa questão de impressão química durante o processo de formação, ela realmente ocorre, né? E depois a gente fez outros tipos de materiais em que isso se confirma, né? Porque, de fato, seria muito fácil você escolher já de cara um monômero, né? Que tem uma constante de formação maior para aquele tipo de íon metálico, e aí você espera que realmente ele tenha, né, uma seletividade maior. E a gente, nesse caso do chumbo, ele foi até uma questão assim que a gente não tinha pensado nisso antes, a gente só foi avaliar essa questão quando a gente foi estudar a seletividade, para tentar explicar, né, que mesmo tendo uma constante de formação menor, a seletividade ainda foi maior. Mas eu acho que essa ideia sua, ela é interessante porque a gente pode utilizar esses parâmetros nos cálculos dessas constantes de seletividade, né, para tentar ainda enaltecer ainda mais a questão de impressão química, né. A questão da área superficial, eu falei um pouco rápido aqui, né. Nós também temos trabalho, Laura, em que o material ele tem área superficial menor, o material impresso, comparado com o polímero não impresso. E ainda assim ele tem uma seletividade maior. Então não é uma questão de área superficial, né? É uma questão de impressão química mesmo, né? E associado a essa caracterização textural do material, a gente, também não mostrei por conta do tempo, mas a gente faz um estudo cinético da absorção dessas moléculas, desses íons dos materiais, para entender aonde que de fato está acontecendo essa absorção, né? Se é só uma absorção que prevalece na superfície do material, se é uma absorção intraporo. Então a gente tem conseguido correlacionar esses dados, né? Quando o material ele tem uma área superficial muito baixa, e ainda assim ele acaba absorvendo mais, e ele ainda assim ele é seletivo, a gente acaba explicando um pouco pelas cinéticas de absorção. Tem um modelo que a gente usa muito aqui, o modelo de difusão intrapartícula, que ele mostra a etapa limitante do processo de absorção, tá? Então a gente tem observado isso, Laura, assim, a questão da área superficial não é uma regra, né? Quando o polímero ele é impresso, ele vai ter uma área superficial maior, tá? Não sei se também consegui responder seu questionamento. Deixa eu tentar esclarecer o que estava pensando. Na verdade, acho que você colocou muito bem, a gente observa exatamente essas características que você colocou, mas no caso que você vai fazer a impressão, né, é lógico que mesmo com pequena área, comparado com aquele que não tem impressão, naturalmente vai ter uma afinidade muito melhor quando você está usando
o que tem a molécula ali impressa. Uhum. Mas entre essa, que você tem a molécula impressa, né, com essa área superficial, e outro que você consiga preparar, aumentando a área superficial, né, também impressa, qual que vai ser o efeito? Né, aí a questão que eu estou colocando é tentar entender o que, na verdade, né, exerce o efeito impressão. Para tentar explicar essa questão do efeito impressão, acho que você colocou muito bem quando você respondeu ali que, no caso do chumbo, né, que tinha menor constante de formação, mas era extremamente seletivo, eu acho que tem uma questão aí que a gente poderia explorar para tentar resolver essa questão de entender qual é o efeito impressão, né? Ou pelo menos tentar especular e atribuir o efeito impressão que acaba dando essa alteração, né, da afinidade para os diferentes materiais. Sim. Não sei se foi claro agora. Não, foi, claro. De fato, né? Ter um entendimento mais claro, mais profundo dessa impressão química, né, Laura? Exato. Né? Acho que é isso daí. Eu me lembro que quando eu fazia o pós-doc aí com você, eu queria, né, por técnicas de microscopia, enxergar essa impressão química, né, essa cavidade. Mas no caso de íons, por exemplo, é muito difícil. A gente só se tiver um equipamento na época, acho que não tinha um alta resolução, né? Acho que quando a gente pensa de íons, né, impressão química para íons, a impressão química ela se dá não só pela constante de formação, né, mas pela geometria do complexo formado. Mas veja, né, você tem ali no meio solventes, agente de ligação cruzada. É um ambiente bem complexo, né? Então, acho que você tem toda a razão. Acho que cabe assim, um estudo mais aprofundado nesse aspecto para entender de fato, né, como que se dá essa impressão química para esses sistemas que você está comentando, né? Sem dúvida. Acho que é muito interessante, acho que daria para fazer, principalmente, né, que a gente sabe que, em termos de superfície, é uma questão aí que tem muita coisa que ainda a gente desconhece. Né? Então, investigar efeito de superfície aí também é muito importante. Né? Uhum. Mas parabéns pela apresentação, acho que foi muito boa, foi muito clara, né? E pelos trabalhos muito interessantes que você mostrou aí, Chico. Parabéns, contribuindo bastante aí para o nosso INCT. Obrigado, Laura. Pessoal, mais perguntas? Posso fazer uma pergunta aqui, César? Claro. Opa. Naquelas aplicações que você mostrou para proteínas, né, moléculas bem grandes, né, macromoléculas, que você faz tipo de um molde por eletroformação, né? Uhum. Eu fiquei com uma dúvida ali, porque a interação se daria, então, só por causa da geometria mesmo da proteína que ficou, né, impressa, né, na superfície eletromoldada? Ou no processo de eletroformação, você também pode incluir alguns grupos funcionais que vão, né, garantir que vai ter uma interação forte da proteína agora nessa superfície? Porque me parece assim que somente a parte física, né, de moldagem, né, não garantiria uma interação forte, né, e seletiva para aquela determinada proteína. Uhum. Obrigado pela pergunta também, Fracassi. Então, essa questão de você preparar um MIP, né, eletropolimerizado aí na presença de uma molécula, de uma macromolécula, vai depender muito da natureza do monômero também. Então, tem alguns monômeros que, ao polimerizar, eles formam cargas. Eles ficam carregados positivamente ou negativamente. Então, isso pode levar a uma interação também mais eficiente, né, em função do pH com a proteína. Então, não é só uma interação por tamanho da molécula ali naquela cavidade, mas é uma interação também por cargas em função da natureza do monômero, tá? Mas esse é um aspecto também, Fracasso, assim, que é pouco estudado. Eu confesso que os trabalhos eles não abordam muito esse tipo de informação, né? A gente aqui no grupo tem
vocês devem saber, a gente está desenvolvendo os sensores lá para a Covid, e eu não apresentei porque a gente não finalizou ainda, né? Então, eu acabei apresentando o trabalho do Eduardo aqui. Então, a gente tem avaliado a impressão química com spike, com clone e com vírus inativado. E a gente quer avaliar qual o desempenho do sensor para esses tipos de templates diferentes, né? Mas a literatura, MIP, sensores eletroquímicos para COVID, já tem uns 8 publicados, 8 ou 10 publicados na literatura. E essa explicação, né, esse entendimento que você está perguntando aí, né, de fato da interação da proteína, basicamente se resume a isso, né, a interação do monômero com os grupos funcionais da proteína, né, ou então esses monômeros eles acabam tendo cargas, né, durante a eletropolimerização com a proteína, tá? E o método assim mais eficiente de se formar cavidade impressa, né, é usando os epítopos, tá? Isso está meio que claro na literatura, que a impressão química de uma macromolécula não resulta num polímero assim tão seletivo quanto a impressão química de um epítopo, tá? Certo, muito bom. Obrigado, me esclareceu. E só mais uma dúvida também, né? Você mostrou bastante, né, essa parte de preparação dos MIPs para absorção, né, para pré-concentração seletiva, né, de algumas espécies, né? O pessoal tem já feito alguma coisa no sentido de tentar mimetizar mesmo efeitos catalíticos, né? Por exemplo, sintetizar a catálise enzimática usando esse tipo de material sintético? Sim. Eu também não mostrei aqui, a gente tem um trabalho ainda com o Lauro, ainda faz tempo isso daí, em que a gente preparava os polímeros e usava o polímero como se ele fosse a enzima peroxidase. Exatamente com o mesmo mecanismo de interação com o composto fenólico, né, em que o composto fenólico ele acaba atuando como o mediador de elétrons, né, no processo de interação da enzima com o peróxido, né? Então, a gente fez alguns trabalhos já em parceria com o Lauro já orientou também, acho que 1 ou 2 alunos de doutorado nessa área. Então, existe, para cá, alguns trabalhos assim, de MIP, realmente com essa, não só com essa interação, né, com essa proposta de adsorção seletiva, mas com uma proposta também de ação catalítica do processo ali de adsorção. Tá? Então, a gente fez para guaiacol, a gente fez para dopamina, alguns compostos fenólicos nesse sentido, usando um MIP contendo a imina como vamos chamar de sítio catalítico da enzima peroxidase. Excelente, obrigado. Tem mais alguma questão, pergunta para o César? Aproveitem aí a presença do César, tirar todas as dúvidas sobre MIP. Bom, não estou vendo mais nenhuma manifestação aqui, César. Uhum, já são quase 3h40 já, né? Muita gente deve ter também outra atividade agora, às 4, né? Eu também tenho. E, bom, então, né, eu agradeço enormemente aqui em nome do INCT, né, a sua disponibilidade, excelente apresentação, né, aliás, você é um excelente também, né, contribuidor, né, para o INCT, sempre teve uma produtividade, assim, impressionante, né, e realmente a gente tem muito orgulho, né, de ter você, né, fazendo parte da equipe do INCT. Então, parabéns, né? Desejo realmente que esse sucesso continue por toda a sua carreira, né? Realmente é impressionante. E obrigado, César. Agradeço de novo também, né, o Luiz Henrique, né, pela apresentação. Queria colocar alguma coisa, César, por favor? Não, só queria agradecer as palavras aí, agradecer a presença de todos, né? Estou vendo que tem vários colegas do NCT aí, né, prestigiando a apresentação. E, assim, eu estou no INCT desde o início, né, e para mim é uma satisfação muito grande de poder discutir um pouco com vocês esses trabalhos, né. Tudo começou, né, Fracasso, na Unicamp, essa ideia de trabalhar com MIP, o estágio de docência que eu fiz, o exame geral da Unicamp, né,
O exame geral da Unicamp me deram esse tema de MIP para trabalhar e fazer, e eu acabei gostando e fui fazer pós-doc depois e segui nessa linha até hoje. Então, Poxa, graças. Eu não sei se o Fábio Augusto participou, mas eu desconfio que o Fábio Augusto que é o responsável por isso. Ele que deve ter escolhido esse tema para eu apresentar no exame geral. Muito bom. Interessante o fato. Bom, agradeço a todos. Obrigado também a todos aí, né? A todos os participantes. A gente teve muita gente que entrou hoje, né, para o webinário. E uma pergunta que fizeram, né, a gente coloca, né, as gravações do webinário à disposição no canal do INCT no YouTube. Se tiver algum problema, César, de divulgar, né, algum material, você avisa que a gente corta ou não coloca, né? Mas se a princípio a gente está colocando todos os webinários lá. Não, tranquilo, pode deixar publicado já, né? Tranquilo. Muito bem, então, tá bom? Muito obrigado a todos. Mais uma vez, César, muito, muito obrigado. E a gente tem próximo webinário em maio agora. Ok, então, um abraço a todos, então. Boa fim de semana a todos. Bom fim de semana para todos, maio, tá? Próximo webinário. Obrigado, pessoal. Tchau, pessoal. Abraço.